E paz. Bom dia a todos os irmãos. Bom dia também aos que se encontram em casa. Eu possa, pela sua graça e misericórdia, nos auxiliar, nos ajudar nesta manhã, para que possamos compreender da sua palavra, para que ela possa ser aplicável aos nossos corações e para que gere mais e mais temor e amor ao nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem vossos livros, vossas Bíblias, no livro do profeta Zacarias. Eu acho que todo mundo já abriu, né? Já estamos nessa, já tem algum tempo, nessa empreitada, né? Então, profeta Zacarias, capítulo de número 6, diz assim. É o 6. O 5 a gente... Tudo bem, meu irmão? É tanta visão que a gente se perde no meio do caminho. Capítulo de número 6. Diz assim. Outra vez, levantei os olhos e vi. E eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. E estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios. Todos eram fortes. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Amém. O presbítero já orou, mas eu gostaria de orar mais uma vez, tá? Senhor nosso Deus e Pai, rendemos graças, bendizemos o teu santo nome pela tua bondade, misericórdia, fidelidade, provisão, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido até hoje, até o dia de hoje. Queremos, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua presença, para aprendermos da tua palavra. Por isso, rogamos a ti, Senhor, que o Senhor se faça presente em nosso meio, que a palavra que será instruída seja para louvor e glória do teu santo nome. Fortalece, Senhor, na vida dos meus irmãos, o reconhecimento de quem Tu és. Tu és um Deus santo, forte, sublime, Rei poderoso, Criador dos céus e da terra e Senhor dos exércitos. Abençoa-nos, Senhor, trazendo à nossa mente tudo aquilo que o Senhor é. E que esse estudo, ó Pai, seja para instrução no conhecimento da Tua palavra, que seja para acréscimo, Senhor, do conhecimento de quem Tu é para nós. Ó Pai, que essa palavra, que esse estudo, Senhor, gere vida em nosso coração, para que possamos, Senhor, viver do modo digno do Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, para louvor e glória do Teu santo nome. Por isso também, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, pela minha vida. Tira essa ansiedade, tira aquilo que não pertence a Ti, que não vem de Ti. Que eu possa falar simplesmente aquilo que o Teu Espírito me guiará a falar. Que não venha sair nada da minha boca aquilo que não convém, mas somente a instrução, porque é o Teu povo. Assim como o Senhor me instruiu, que eu possa ter essa capacidade de instruir aos meus irmãos também, para que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. É assim que eu oro, Pai, já te agradeço pela esta rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, finalmente chegamos na 8ª visão. Né? Parece um caminho, mas pela graça e glória do Senhor, nós estamos aprendendo. Eu acredito que da parte de vocês também, porque da minha fui muito bem acrescida, bem edificada com esse estudo, com essas visões. E agora, nesse capítulo de número 6, nós temos a 8ª e última visão, a qual Deus concedeu a Zacarias no segundo ano do rei Dário.
Então, as 8 visões, elas têm como propósito principal trazer consolo da parte de Deus ao povo oprimido em Judá. E também ele vem anunciar o seu juízo às nações que oprimiram a nação de Judá, o povo de Deus. Essa 8ª visão, ela é a última visão que Zacarias teve naquela noite. E essa visão, especificamente, essa 8ª visão, ela está totalmente direcionada, ligada à primeira visão. A que nós vimos no capítulo 1, tá certo? Mesmo que seja atrelada, mesmo que ela esteja ligada, ela apresenta pontos semelhantes e também pontos que não são tão semelhantes assim entre as duas visões. Na primeira visão, Zacarias, ele vê cavaleiros montados em cavalos. A atenção da primeira visão chama-se para os cavaleiros que estavam sentados nos cavalos, montados nos cavalos. Nessa 8ª visão, nessa que nós acabamos de ler, Zacarias ele já vê carros de guerras puxados por cavalos, semelhante aos cavalos que se apresentavam na primeira visão. Esses cavalos vermelhos, cavalos pretos, brancos e baios. A diferença aqui é que na primeira visão, são 3 cavalos de cores diferentes que são descritos, os vermelhos, os brancos e os baios. Aqui já tem um acréscimo, um 4º grupo de cavalos, que são os pretos. Tá? O cenário ele é composto, na primeira visão, por um vale profundo, cheio de morteiras. Já nessa 8ª visão, o cenário que nós vemos é de 2 montes de bronze. Na primeira visão, nós vemos Zacarias anunciar que os cavaleiros, eles vinham de percorrer por toda a terra e trazer um relatório perante o seu Deus. Já aqui, na 8ª visão, são os carros que saem da presença de Deus e vão por patrulhar toda a terra. Mesmo tendo semelhantes em sinais e em composições, mas eles também têm significados diferentes. Os cavalos que vão puxar os carros da 8ª visão, eles saem justamente para exercer, para fazer valer, para se cumprir a vontade de Deus. Tá certo? Então, nessa primeira visão, nós podemos observar o cenário. Outra vez, levantei os olhos e vi. Essa descrição é uma descrição característica dessas visões. Desde a primeira visão até agora, nós vemos essa característica sendo relatada pelo profeta. Ele levantou os olhos e viu, dando a ideia de que não é algo, mais uma vez trazendo para vocês, que não é algo que é atribuído da mente do próprio profeta, mas era uma revelação que Deus traz a ele. Não era um sonho que ele teve, mas sim algo que ele contemplou com seus próprios olhos. Então, quando diz, levantei os olhos e vi, é para dar uma continuidade na sequência das visões. Ele estava num cenário, levantou os olhos e viu e teve uma visão, uma revelação. Para outra visão, ele novamente levantou os olhos e Deus revelou outra coisa a ele. E assim nós temos nessa sequência de visões. Aqui é somente mais uma característica que relata e reafirma que ainda é uma visão referente às outras que já estudamos. Então, levantei os olhos e vi, e agora o que é que ele vê, diferente das outras visões? Ele vê 4 carros que saem dentre 2 montes, e estes montes, eles são de bronze. Nós temos os montes de bronze, nós temos os 4 carros que saem de dentro desses montes, nós temos a descrição dos cavalos, 4 tipos de cavalos, vermelhos, brancos, pretos e baios, e nós também temos a descrição da terra do norte e da terra do sul. São esses os cenários que a visão, essa 8ª visão do profeta Zacarias. E que significado e qual a interpretação desse cenário? O que é que esses personagens, se assim a gente pode dizer, eles representam nessa visão? Qual é o significado deles? Esses 2 montes, começamos pelos 2 montes, tá? Então, esses 2 montes que aqui são descritos, e eles são de bronze, eles representam literalmente o portão dos céus. Por que a gente interpreta como portão dos céus? Porque no versículo 5 ele reafirma isso. No versículo 5 do capítulo 6 ele vai dizer, respondeu-me o anjo,
São os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Os carros saem de dentro do meio dos montes. E o que esses carros representam? Os 4 ventos que estavam perante o Senhor de toda a terra. Onde é que o nosso Deus, Senhor de toda a terra, habita? Mais alto e sublime céus. Certo? Então, esses 2 montes, eles representam os portões ou os portais do céu. Tá? E por que essa figura de bronze? Essa figura de bronze, ela tem um significado importante dentro da Bíblia. O bronze, ele vai representar, ele é um símbolo de juízo e de poder. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, como também o Novo, a gente vê algumas descrições acerca de materiais que são utilizados, que o próprio Deus dá orientações para que materiais específicos eles sejam utilizados. O bronze foi o material utilizado para construir alguma das peças do tabernáculo. Quando Deus institui lá no meio do arraial, quando o povo ainda peregrinava no deserto, Deus institui a construção de um tabernáculo. O que é esse tabernáculo? Era a casa onde Deus habitaria no meio do seu povo. Seria a representação de Deus no meio do seu povo. Então, Deus dá orientações para que esse tabernáculo fosse construído. Esse tabernáculo não foi construído pela orientação humana, e sim pela orientação divina. E dentro das ordens que Deus dá para que os materiais fossem construídos, um desses materiais seria feito pelo bronze, como o altar do sacrifício e como a própria bacia do bronze. Esse material eles trazem à mente um sinal de juízo. Por quê? Porque o altar do sacrifício era onde o animal era oferecido como sacrifício para libação do pecado. Para que o pecado do povo fosse perdoado, era necessário que o animal fosse sacrificado. E onde ele era sacrificado? No altar. O altar é construído com que material? Bronze. Então, há uma significação através do material que é utilizado no tabernáculo. E o bronze representava justamente esse juízo da parte de Deus. Vocês estão entendendo? Poder, porque bronze representa o poder. Aí a gente vai, estudando o Antigo Testamento, a gente vai ver que lá em Jeremias, no profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11, dá uma descrição da força do reinado de Deus. Tá? E o local onde Deus, a representação, tá? Não significa que é literal, mas que há uma representação para que o homem entenda a figura da casa de Deus. Então, há uma representação de que a casa de Deus era construída de ferro e de bronze, para mostrar a força, para mostrar que esse material que reveste a casa do Senhor é quase indestrutível. Tá? Então, bronze, ele representa na linguagem da Bíblia, ele tem esse sentido de poder e de juízo. Este é provavelmente o significado de bronze nesta visão. Ninguém pode conquistar a moradia celeste de Deus, porque ela é inacessível, porque ela é inconquistável, por causa do material de qual ela é feita. Entendido até aqui? Alguma dúvida? Estes montes de bronze, saíam dele 4 carros. Esses 4 carros, eles vão representar justamente o exército de Deus. Se a gente vai fazer uma comparação com a primeira visão, são cavaleiros montados nos cavalos. Eles tinham um propósito de quê? De dar um relatório de toda a terra. Eles saíam, andavam por toda a terra para trazer um relatório perante o seu Deus, o seu comandante, o comandante do exército, tá certo? Aqui já são carros que saem. Dentro da visão cultural daquele período, carros eram os materiais bélicos, ou seja, era um armamento de guerra utilizado, era o mais potente arma de guerra utilizado para a conquista dos povos, para o avanço do reino das outras nações. Ele é bastante conhecido por ser um tipo de armamento que seria quase difícil de você
resistir. Tá? Então, era um material, era um armamento utilizado, demonstrando a força e o poder do exército que vinha para conquistar. Certo? Diante dessa realidade, esses 4 carros que aqui saem diante da cidade, da morada de Deus, representam justamente o exército de Deus envolvido para fazer com que a vontade de Deus ela seja cumprida. Temos os 4 cavaleiros que representam uma parte do exército. Agora aqui os carros representam o máximo do exército de Deus. O poder do exército de Deus que sai para que a vontade de Deus seja cumprida. E que vontade de Deus é essa? O que é que Deus quer que aconteça para que esses carros eles saiam e cumpram a sua vontade? Aí a gente vai ver na descrição da visão. Mas antes de a gente chegar lá, eu gostaria de destacar principalmente o cenário, para que a gente possa compreender o conteúdo da mensagem, tá certo? Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Dentro desses carros, o que vai distinguir os 4 carros são as cores dos cavalos. Como é que a gente entende que são 4 carros? Porque são 4 cavalos, 4 cores de cavalos que estão guiando esses carros. Como a palavra de Deus ela é completa, como a palavra de Deus ela não tem sombra, nem dúvida, nem variação, então tudo que está aqui ela tem um sentido único. Tá? Para Zacarias, ele ainda não tinha alcançado, não tinha visto o Messias ainda não tinha nascido e nem tinha cumprido o seu ministério aqui na terra. Então, quando a gente chega lá em Apocalipse de João, a gente tem também a descrição de 4 cavalos. E são justamente as cores dos cavalos que Zacarias aqui, ele descreve. São os cavalos pretos, cavalos brancos, baios e vermelhos. Só que no Apocalipse de João, há um acréscimo de cavalos. Há mais cavalos que são descritos, como os cavalos amarelos. O que não estão presentes nessa visão aqui. Mas como a palavra de Deus ela é única, ela é perfeita e ela é completa, nós podemos trazer à luz do Novo Testamento, daquilo que João revela lá em Apocalipse, a interpretação desses cavalos aqui em Zacarias. Então, os cavalos vermelhos aqui, eles remetem à guerra. Eles trazem esse sentido de que quando esses cavalos vermelhos saem, eles estão saindo levando guerra, derramamento de sangue. Eles estão levando a espada. Quando os cavalos pretos saem, eles vão remeter à aflição e à morte. Os cavalos pretos, eles têm esse sentido de representar a morte. Os cavalos brancos, eles têm a representação da vitória sobre os inimigos. E os cavalos baios, eles vão remeter a todo tipo de peste, fome, miséria, tudo aquilo que assola a humanidade ou a nação, eles têm essa representação. Vocês estão entendendo até aqui? Tá claro para vocês? Tá? Se não tiver, a gente repete, não tem problema nenhum. Tá? Então, o que é que esses cavalos representam? Eles representam o juízo de Deus para as nações que oprimiram a Judá, a Jerusalém. Estão entendendo isso? Então, aqui essa visão, ela vai trazer justamente a ideia do juízo de Deus para com as nações que oprimiram o seu povo. Tá? Na primeira visão, não sei se vocês vão lembrar, qual é o sentido, qual o significado daquela visão. Vamos ver se vocês prestam atenção. Eu já falei 2 vezes. Exatamente. A mensagem que os cavaleiros trazem é de quê? De que há paz por sobre a terra, não é isso? Aí o comandante do exército, ele levanta a voz e clama a Deus: até quando, Senhor, o teu povo será oprimido? Já se cumpriram os 70 anos do teu juízo para com o teu povo.
Até quando o teu povo continuará sendo oprimido? Aí Deus, ele traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de conforto. Eu tenho zelado pelo meu povo. Eu estou com o meu povo. Né? Aí ele vai trazer palavras de bênção, que os cordéis serão estendidos e tudo mais. Então, a primeira visão, ela tem essa representação que Deus está trazendo esperança e conforto para Judá, para o seu povo. E aqui, nessa 8ª visão, nós temos o cumprimento da promessa que Deus faz na primeira visão. Estão entendendo? Tem o cumprimento dessa visão, da primeira visão, porque agora quem sai são os carros para cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O juízo para com os povos que oprimiram o seu povo. Essa é a realidade aqui. Então, essas descrições desses cavalos, eles trazem esse significado. Cada cavalo, do mesmo jeito que aqui em Zacarias, também se apresenta lá em Apocalipse de João. É o mesmo significado para os cavalos. Então, cada cavalo aqui, ele traz a representação de um juízo de Deus para a nação que oprimiu o seu povo. Tá? E a descrição e a narrativa que ele faz aqui, que sai para a terra do norte e sai para a terra do sul, é justamente os povos que, em determinado tempo da história, oprimiram o povo de Deus. Ao reino do norte está atribuído a Assíria, que foi um império que conquistou o reino do norte, que destruiu o reino do norte, como também nós temos o império babilônico, veio do norte. Essa é uma descrição bem vívida aqui nos profetas, Zacarias, Jeremias, nós temos essa representação, quando Deus fala que do norte vem o mal que irá julgar o seu povo. Lá em Abacuque nós vimos que Deus diz que do norte virá o povo, que ele mesmo estaria levantando para trazer juízo à sua casa. Então, do norte, ele tem essa representação aos povos assírios, ao império assírio, que destruiu o reino do norte, como também a Babilônia, que levou cativo o reino do sul. Tá? E a quem se refere essa terra do sul, aqui na profecia, aqui na visão? Ela vai remeter ao Egito. Tá? Ao Egito. Que também é uma representação dos inimigos de Deus. Aí, esse inimigo, ele traz menção desde quando o povo era cativo no Egito. Antes de o povo conquistar a terra prometida, antes de o povo alcançar a terra prometida, o Egito já era um inimigo do povo de Deus, porque Faraó não tornou o seu povo escravo, Faraó não permitiu que o povo saísse do Egito e fosse adorar numa terra onde Deus havia ordenado, e assim o Egito ele representa um inimigo direto ao povo de Deus, como também ao próprio Deus. Entendido? E o que é que essa mensagem representa? Os cavalos, eles são os mensageiros de Deus, como os ventos e como estes percorrem a face de toda a terra. Versículo 5 diz: respondeu-me o anjo, em resposta à pergunta que Zacarias fez. O que isto significa, meu Senhor? Aí o anjo vai responder no versículo 5. São os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Esses ventos representam o poder de Deus, a força de Deus, porque Deus controla e rege toda a sua criação. Então, os ventos, essa ideia de ventos, 4 ventos que está descrito aqui, como também é repetida lá em Apocalipse, capítulo 7, representa o poder de Deus, a ação de Deus no meio do seu povo, ou no meio de toda a terra. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Se Ele é o Criador, Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas. Então, quem manda esses ventos? O Senhor. Por quê? Porque eles estavam perante Ele e saem da presença do Senhor e vão recorrer por toda a terra. Tá? Então, esses carros, eles saem como ventos do céu, mediante a ordem que Deus dá para que eles saiam e façam a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, não somente para Judá ou Jerusalém, mas perante toda a terra. E isso é um sinal para o povo, para como as outras nações, de que
Deus controla todas as coisas. Deus é o Senhor não somente de Judá ou de Jerusalém. Deus é Senhor de toda a terra. E todas as coisas que acontecem estão sob o seu controle, está sobre o seu domínio. Não há nada que aconteça na terra que Deus não esteja ciente ou que Deus não esteja no controle. É essa realidade aqui que se apresenta. E é isso aqui que Zacarias mostra na sua visão. Ele está trazendo consolo ao seu povo. E esse consolo também se apresenta na forma de que Deus é soberano sobre todas as coisas, que tudo acontece conforme o seu beneplácito, conforme a sua vontade, conforme o seu bem-querer, como também todos estão debaixo do senhorio de Deus. Levantam-se nações, caem nações, mas o reino de Deus, ele é eterno. Ele é perene. E é isso que essa visão quer mostrar, a grandiosidade do nosso Deus. Quando a gente estuda os profetas, a gente sempre tem que ter em mente essa realidade. O profeta, ele não está preocupado apenas em trazer revelações, ou trazer anúncio de coisas futuras, ou de trazer uma palavra de alento ou de juízo. Quando o profeta ele abre a boca para falar em nome de Deus, ele vai primeiramente destacar quem Deus é. Porque ele destacando o caráter, a soberania, os atributos de Deus, as pessoas temerão o seu santo nome e reconhecerão quem ele é. Mediante a esse reconhecimento de quem Deus é, essa sabedoria de Deus que é revelada a nós, de quem Deus é, nós então iremos adorá-lo verdadeiramente, nós então iremos temê-lo, não temor somente um temor de medo, mas temer em praticar os mandamentos do Senhor. Esse temor que deve ser gerado no coração do povo de Deus, no meu e no seu coração, é mediante a questão de que Deus é soberano. Então, se Deus é soberano, então Ele controla a minha e a sua vida. Da mesma forma como Ele controla reinos, universos, astros, tudo que contém no universo, Ele é Deus soberano o suficiente para comandar e reinar a minha e a sua vida. Então, diante dessa realidade, o meu coração deve temer, porque o Deus soberano me chamou e me escolheu, me fez povo seu, me fez filho, me adotou, me deu novas vestes, me deu um novo coração. Então, mediante a tudo isso que Deus fez por mim, eu devo temer. Não com temor de medo, mas temer em reverência a quem Deus é e o que Deus fez. Tá? Então, essa é a realidade que nós aprendemos aqui. Que esses anjos, esses carros saem para que a vontade de Deus se cumpra. Para que o juízo de Deus se cumpra para com as nações que oprimiam o seu povo. Aí o versículo 6, ele diz assim: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e dos brancos após eles, e dos baios para a terra do sul. Quando a gente lê, tem a sensação de que está faltando alguma coisa, não é? Vocês leram em casa, já observaram isso? Ou aqui mesmo, quando a gente lê, a gente tem essa sensação de que está faltando alguma parte aqui. Por quê? Porque são descritos apenas 3 cavalos. Os cavalos pretos, os brancos e os baios. Está faltando quem aí? Vermelhos. Estão faltando os vermelhos, tá? Por quê? Porque no versículo 2 diz que todos eram fortes. Então, todas as cores, todos os cavalos, eles eram fortes, tá? Então, o carro que está, os cavalos pretos, eles saem para a terra do norte, e dos brancos, eles saem após os pretos. Então, a cavalaria, os carros contendo os cavalos pretos e brancos, eles são direcionados para o norte. Eu quero saber se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Os cavalos pretos e brancos representam o quê? Preto, a morte, e o branco?
a vitória sobre os inimigos. Tá? Então, quando há a saída desses carros, com esses cavalos pretos e brancos para a terra do norte, e a gente viu que a terra do norte representa a Babilônia e a Assíria, eles estão levando o quê? Morte e a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Aí vem o terceiro grupo de cavalos, o dos baios. O dos baios, segundo a gente já viu, de acordo com a descrição da primeira visão, os baios são aqueles cavalos de cor marrom alaranjada. Nem é marrom nem é laranja, é uma cor, é meio que malhado, a cor desses cavalos. E esses cavalos, eles vão para a terra do sul, né? Eles vão para o Egito, onde representa a terra do Egito. E esses cavalos baios, eles representam o quê? A peste. Eles saem representando a peste. Então, o juízo de Deus, ele é executado para essas nações por meio da morte, por meio da vitória de Deus sobre os seus inimigos, também trazendo pestilência. Essa peste não significa apenas alguma coisa relacionada a uma doença física, mas a morte, ou a fome, a miséria também é representada pela peste. Então, versículo 7, saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. Essa ideia dos cavalos fortes, eles estão preparados, eles já estão colocados a postos para quando Deus der a ordem, eles já saiam com esse propósito, já saiam comprometidos a cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, essa ideia de fortes, forcejando, eles estão já preparados para essa batalha. A ideia de que eles já estão inquietos para que haja essa debandada dos carros com os cavalos. O Senhor lhes disse, ide percorrer a terra, e eles percorriam a terra. Eles obedecem à voz do Senhor. Mesmo que eles estejam já preparados e apostos para essa ação, eles só saem quando Deus permite que eles saiam. Mostrando mais uma vez aqui o senhorio do Senhor, nosso Deus, para com todas as coisas, para com toda a criação. Eles só saem porque o Senhor permite que eles saiam. É o Senhor que diz, ide e percorrei a terra. E quando Deus ordena, eles saem e cumprem esse propósito. Eles percorriam toda a terra. Versículo 8. E me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Esse versículo aqui, ele vai trazer alusão, ele vai representar a ideia de que o Espírito de Deus estava tão inquieto mediante a opressão, o mal que foi derramado sobre o seu povo, ele estava tão inquieto com relação ao mal que foi causado ao seu povo, que ele só foi repousar quando os carros seguiram para cumprir a sua vontade. Tá? Essa ideia de que o Espírito de Deus repousa sobre a terra do norte é a ideia da calmaria do Espírito de Deus acerca da ordenança que foi dada e do cumprimento daquilo que ele queria que acontecesse. Então, trouxe repouso para o Espírito de Deus, trazendo assim a interpretação de que o Espírito de Deus agora ele estava... ele se acalmou mediante que a sua ordem agora ela seria cumprida. Estão entendendo? Claro até aqui? Podemos prosseguir? Pronto. Então, assim nós concluímos as 8 visões que Zacarias teve numa única noite. Que visões, né? E que visões. Eu acho que se fosse comigo eu não interpretaria a primeira. Naturalmente, né? Lógico que aqui ele teve essa interpretação porque o anjo do Senhor estava ao seu lado. Mas vejam as visões que Zacarias teve, o propósito de Deus com essas visões, que é justamente trazer conforto e esperança ao seu povo, como trazer juízo aos inimigos de Deus, aos seus inimigos. Então, concluímos assim esse bloco das 8 visões de Zacarias. E agora o que se segue dos versículos 9 ao versículo 15
é como se fosse a conclusão dessas visões que Zacarias teve. Esses versículos 9 ao 15 não é uma visão, tá? Aqui as visões elas foram encerradas nesse versículo 8, tá? Fechou-se as visões que Zacarias teve. A partir de agora, o que Zacarias tem é uma revelação, porque aqui se apresenta não como uma visão, mas a palavra do Senhor que veio até ele. Então, é uma revelação diferente das visões. Aqui já é uma outra parte que ela se apresenta, que ela se aplica aqui como uma conclusão, o fechamento dessas visões que Zacarias teve. Então, ele começa dizendo assim, versículo 9. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e ponha-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E dize-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Essa parte aqui, como eu já falei, é a conclusão das visões. Todas essas visões, como a gente já viu e a gente já estudou, elas têm o propósito de apresentar alguém, né? E essa conclusão vai justamente dar esse desfecho final de tudo aquilo que as visões anteriores apontavam. Mesmo que ela tenha um significado contextual, ou seja, para aquele período, para aquela época, elas também tinham um sentido messiânico. Por quê? Porque essas visões, de todas as formas, elas apontavam para o Messias. Na primeira visão, nós temos o comandante do exército que está entre as murteiras. E os cavalos, quando chegam, depois de percorrer toda a terra, eles vão prestar relatório a esse comandante do exército. Esse comandante do exército, nós aprendemos que ele é uma representação, é uma tipificação do Messias, de Cristo, tá? Nós aprendemos isso. Se você não viu, volta lá nas outras aulas para você rever. Na segunda visão, nós temos os 4 chifres, que são os 4 reinos, e nós temos os 4 ferreiros. Esses 4 ferreiros, eles têm uma simbologia da força que é tamanha ao ponto de destruir os reinos, os 4 chifres. Essa força, esse poder só é dado a Cristo. É Cristo que tem o poder de destruir todas as nações e efetuar o seu reino. Tá? Nós temos na terceira visão a figura de um homem que sai para medir os muros de Jerusalém. E Deus manda, na verdade, o anjo manda repreender aquele homem, dizendo que não era a construção da cidade, a reconstrução da cidade, ela não seria mediante a ação do homem, mas porque Deus seria os muros, Deus seria a fortaleza de Jerusalém. Tá? Essa fortaleza, quem é a nossa rocha? Quem é a nossa fortaleza? Quem é o nosso socorro? Quem é a nossa segurança? Onde nós estamos guardados, tão bem guardados ao ponto de que nem Satanás pode nos tocar? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Isso é a terceira visão. Na quarta visão, nós temos o pecado do sumo sacerdote, que era
era uma representação de todo um povo, é perdoado. E quem é o único capaz de perdoar todos os pecados dos seres humanos? O próprio Cristo. Nós temos na quinta visão o candelabro e nós temos as duas oliveiras, representando a ação do Espírito de Deus em favor do seu povo. Mas essas oliveiras, elas são representativas dos ofícios de rei e sacerdote. Quem é o único que cumpre os dois papéis ao mesmo tempo? Cristo Jesus. Nós temos na sexta visão o rolo voante. Aquele rolo onde está escrito a mandamento, a maldição, na verdade, do Senhor, para aqueles que não cumprem os seus mandamentos. O juízo de Deus vem por meio de quem? Cristo Jesus. Na sétima visão, nós temos a mulher e o Efa. E nós vemos o Espírito de Deus levando o pecado para o local da sua habitação, para a Babilônia, para a sua origem. E aqui nessa visão, nesses quatro carros, nós temos a vontade do Senhor sendo executada, porque a vontade de Deus, ela é maior, ela é superior à vontade dos homens. O poder de Deus, o senhorio do Senhor, ele está acima de todas as coisas. Querendo ou não, todas essas visões, elas nos apontam para algo maior, para a obra de Cristo, para o sacrifício de Cristo, para a vinda do Messias, aquele a qual Deus já havia prometido desde Gênesis. Então, essa parte aqui dos versículos 9 a 15, nós temos o fechamento dessas visões e elas vão apresentar justamente o Messias. Então, essa parte, esse fechamento é uma revelação que Deus traz a Zacarias, mas é uma revelação messiânica. Mesmo que use de elementos contextuais, como a figura de pessoas que vieram da Babilônia trazendo ofertas para a reconstrução do templo, como a figura do próprio sumo sacerdote Josué, mas elas tipificam e apontam para algo que é maior. Deus não está preocupado aqui apenas em anunciar algo que aconteceria no seu tempo, mas Deus está anunciando já coisas que viriam, que seriam necessárias. Ele já estava preparando o povo para a chegada do Messias. Tá? Para aquele contexto é para a chegada, para nós é a revelação de que a palavra de Deus se cumpre em todo o tempo. Aquilo que Deus anunciou, mesmo que para nós seja demorado, Deus cumpre. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Essa é a realidade aqui que nós aprendemos. Então, no versículo 9, vemos a descrição. Nós vemos a descrição de que a palavra do Senhor veio a ele. Então, a revelação que Deus traz a Zacarias. E ele diz: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia, entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Esse versículo 10 diz que um grupo de pessoas vieram da Babilônia, tá? Um grupo de pessoas vieram da Babilônia e eles vieram com o intuito de trazer ofertas para que a reconstrução do templo fosse retomada, tá? Quem são estes que vêm? Eldai, Tobias e Jedaías. São estes três que vêm. E eles vão até a casa de Josias, filho de Sofonias. Tá? Por que é interessante isso aqui? Aqui, esses nomes, Eldai, Tobias e Jedaías, eles têm uma representação, eles anunciam e havia um relacionamento com Deus ainda na Babilônia. Mesmo que o povo estava fora do seu território, mesmo que eles estavam distantes de Jerusalém, da casa do Senhor, do templo não existia mais, mesmo distantes, na Babilônia ainda havia um relacionamento do povo para com Deus. Tá? E esses nomes, eles expressam justamente essa realidade. Porque Tobias significa o Senhor é bom. Jedaías, ele significa Deus cuida.
Josias, ele representa o Senhor traz salvação. E Sofonias significa o Senhor escondeu. Desta maneira, se apresentando dessa forma e destacando o nome dessas pessoas, traz a nossa mente, ao mente do leitor e de quem ouviu essa mensagem, de que o nome de Deus ainda era adorado. De que havia o povo que estava cativo na Babilônia ainda tinha a esperança de um relacionamento para com Deus. Então, a fé, ela continua a ser expressa, mesmo com o povo ainda cativo na Babilônia. Então, esses nomes, eles trazem essa referência, e a gente vai entender depois no versículo 14. Tá? Mas aqui diz que Deus pede para que Zacarias vá até estes homens que vieram da Babilônia e se estabeleceram na casa de Josias e receba deles. Receba deles o quê? Versículo 11. Recebe, prata e ouro, e faze coroas, e ponhas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Aqui é interessante destacar, porque essa coroação que Deus pede para que aconteça como o sumo sacerdote, ele vai representar um simbolismo. Essa coroação aqui do sumo sacerdote, ele vai apontar para um ato profético que se cumpriria em Cristo Jesus. Estão entendendo? Vocês estão tão quietos aí, que eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão com sono. Já comeram o ovo da Páscoa de vocês, foi? Estão tudo cheio. Vocês estão tão assim, né? Não entendi, irmão. Isso é uma representação também, porque Deus pede para que Zacarias vá e veja que, segundo o texto, esses homens que vêm da Babilônia, eles vêm trazendo ofertas para a reconstrução do templo. Não é assim? Então, esse ouro, essa prata, ela viria, mas era para ser destinada à reconstrução do templo. Porém, Deus pede para que Zacarias, o profeta, ele vá até estes e pegue e receba esse ouro. Né? Dando a ideia de que Deus controla todas as coisas, como Ele é o Deus a quem pertence todo o ouro e toda a prata. Veja que Deus não está preocupado em si, veja que a preocupação primária aqui não é da reconstrução, porque Deus já havia prometido que ela se cumpriria, que ela seria realizada, a reconstrução iria acontecer, mas Ele diz que não iria acontecer por força do homem, não é por força e nem por poder, mas é pelo meu Espírito. A reconstrução viria, não é porque os homens estavam empenhados naquilo, mas é porque eu colocarei isso no coração de vocês. É o meu Espírito que vai fazer com que essa construção aconteça. Então, quando ele pede para que Zacarias vá até esses homens e receba do ouro e da prata, não é porque a construção ela iria acontecer de todo jeito, tendo ouro, prata ou não, porque o Deus de todo o ouro e de toda a prata já havia garantido essa realidade. Mas o que é que ele pede aqui é que ele receba e construa e faça, na verdade, coroa. E essa coroa era para ser colocada na cabeça do Josué, que é o sumo sacerdote. Então, essa coroação, ela tem um simbolismo profético. Por quê? Porque ela vai apresentar, ela vai apontar para o ofício de Cristo, que também seria rei e sacerdote. Tá? E porque a gente interpreta e entende que esse ato aqui, essa coroação, é um simbolismo, é uma manifestação profética. Primeiro, os reis em Israel, eles tinham de pertencer à linhagem de Davi. Quando Davi é instituído rei, certo, em Jerusalém, Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto com Davi e diz que a linhagem de Davi, a partir da linhagem de Davi, é que viriam todos os reis de Jerusalém. Todos os reis do povo de Deus seriam descendentes de Davi, da linhagem de Davi. E quando Mateus, o evangelista Mateus, ele vai escrever o seu evangelho, a primeira coisa que ele destaca lá, capítulo 1, versículo 1, ele quer mostrar o quê?
a genealogia de Jesus atribuída, alinhada à linhagem de Davi, para mostrar que Jesus era um descendente direto de Davi, ou seja, ele fazia parte da linhagem real. Então, segundo a ordenança e o pacto que Deus fez com Davi, Jesus era rei. Jesus era rei, tá? Então, mas aqui com Josué, isso aqui é uma representação, é uma tipologia, porque os reis tinham que vir da descendência de Davi. Josué era sumo sacerdote. De acordo com a descrição, a ordenança de Deus, os sumos sacerdotes, eles viriam da linhagem de Arão. Então, aqui não tem como o sumo sacerdote Josué ser coroado rei, porque ele não era da linhagem de Davi, ele era da linhagem de Arão. Então, isso aqui é um simbolismo. Ele não está dizendo que Josué seria um rei em Israel, mas ele está apontando, fazendo uma tipologia para o ministério de Cristo. Tá? Uma outra observação que nós fazemos aqui é que o versículo 12 justamente vai apontar que essa coroa ela será para o seu renovo. Né? E o renovo é uma designação, é utilizada aqui na palavra de Deus para anunciar o Messias. Toda vez que esse renovo é anunciado na palavra de Deus, ela aponta para o Messias. Ela é uma palavra atribuída diretamente para Cristo. Um terceiro ponto que nós destacamos aqui é que essa coroa ela não é entregue para Josué ficar usando diretamente na sua cabeça. Tá? Como é uma tipologia, o texto vai dizer que põe na cabeça do sumo sacerdote Josué, né? E depois ele vai dizer que ela serviria de memorial, no versículo 14. Versículo 11, recebe, digo, prata e ouro, faz coroas e põe na cabeça de Josué, o sumo sacerdote, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, como memorial no templo do Senhor. Essa coroa não ficaria permanente na cabeça de Josué, mas ela depois seria retirada e colocada no templo para servir de memorial. Esse memorial é para que as outras gerações, as gerações seguintes, olhassem para aquelas coroas e vissem que havia uma promessa que Deus havia estabelecido, que Deus havia dado, e que viria um que seria rei e sacerdote ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui é uma tipologia. Essa coroa não ficaria permanente na cabeça de Josué, mas é uma tipologia daquele que viria e ocuparia as duas funções. Tá? E, para concluir essa interpretação de que é uma tipologia, o sumo sacerdote, ele é um mediador, ou seja, ele é aquele servo que ele é representante do homem perante Deus, e ao mesmo tempo ele representa Deus perante o homem. Portanto, essa cerimônia aqui descrita, ela servia como uma função correspondente. Ela vai retratar a função do Messias, que era rei, porque ele viria da linhagem de Davi, mas ele também seria sumo sacerdote, porque Deus assim o estabeleceu. Tá? Então, o que acontece? O Messias aqui ele é tipificado, versículos 11 e 12, nós temos a coroação que aponta para o homônimo de Josué, homônimo que significa ter o mesmo nome, tá? Eu já expliquei aqui para vocês, Josué é a forma grega para, tá? Josué é a palavra grega para Jesus, tá? E ele apresenta o renovo. Esse renovo a gente já viu, o próprio Deus já anunciou esse renovo no capítulo 3, versículo 9, versículo 8, na verdade,
que ele diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Aqui no capítulo 3, versículo 9, o próprio Senhor já está anunciando que Josué e os seus, eles são homens de presságio. E o que é que isso representa? Representa que eles eram uma tipologia. Josué tipificava alguém. Os sacerdotes tipificavam alguém. Eles apontavam para alguém. Quando ele diz são homens de presságio, não é porque eles interpretavam, tinham visões, mas é porque eles representavam, tipificavam alguém. E a gente entende, porque é bem claro na palavra, que essa tipificação de Josué, o sumo sacerdote, era o próprio Cristo. E ele anuncia que viria o renovo, e aqui no versículo 12, ele repete novamente: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Eis aqui o homem é uma anunciação que Deus traz aqui acerca do seu filho Jesus. E ele é retomado séculos depois, quando Jesus está perante Pilatos para ser condenado, e o povo, os judeus, pedindo para que Pilatos condenasse a Cristo, ele apresenta a Cristo diante de toda uma multidão, dizendo: eis aqui o homem. Lá em João, eu não lembro o capítulo, mas eu sei que é em João, deixa eu só ler aqui para vocês. João capítulo 19, versículo 4 diz assim: outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Aqui, Pilatos, ele faz uma citação direta daqui de Zacarias, quando Deus anuncia: eis aqui o homem, cujo nome é renovo. Lá em João, Jesus ele está totalmente descaracterizado, porque pegaram aquilo que ele era e transformaram num escárnio. Ele já está coroado, com a coroa de espinhos na sua cabeça, todo ensanguentado, e ele é apresentado diante da multidão como um rei, né? Ele mesmo sendo rei. Só que aqui em Zacarias temos essa descrição de que eis aqui o homem cujo nome é renovo. É o rei que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para ser rei, sacerdote, para ser aquele que viria e traria sobre suas asas a salvação para o povo de Deus. É o anunciamento daquele que viria para redimir o pecado do povo. Aqui Deus já anuncia: eis aqui o homem, eis aqui o meu servo, eis aqui o renovo. Porque nessa época de João, do Evangelho de João, já não há mais uma representação de um governador, não há mais rei, porque agora o povo era submisso a Roma. O povo estava subjugado a Roma. Então não havia mais uma figura de um rei representativo. Então, essa ideia de renovo significa um rebento que sai, é um galho que sai do tronco. Então, a árvore de Jessé, a linhagem do rei Davi, ela já estava seca, porque não havia mais reis, sucessivos reis. Mas da linhagem de Davi saía o renovo, o verdadeiro rei. O verdadeiro rei a quem Deus já havia anunciado antes de todas as coisas acontecerem. Então, ele aqui anuncia: eis aqui o homem, cujo nome ele é renovo, porque ele vem para renovar a linhagem de Davi. Exato. Isaías, quanto você leu? Jeremias. Leia Isaías 11:1. Por favor, né? Eu mandei.
Renovo. Deus já vem anunciando por meio dos profetas o renovo. O renovo viria da casa de Davi. Esse renovo representa justamente a linhagem de Deus atribuída a Davi como um verdadeiro rei. Tá? E o que acontece? Qual é a obra que esse rei fará? Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele brotará do seu lugar é um jogo de palavras, porque renovo significa brotar de algo, né? Então ele está dizendo, ele brotará do seu lugar, ele brotará da sua linhagem real e ele edificará o templo do Senhor. Aqui a mensagem ela já é messiânica, é para a obra de Cristo. Ele não está voltando aqui para a reconstrução do templo, ele não está falando isso, porque a reconstrução do templo já foi garantida. O Senhor já disse que iria reconstruir. Já havia sido lançados os alicerces do templo. Tá? Aqui a mensagem ela já é messiânica, ela aponta para a obra de Cristo. E que templo que Cristo edificaria? A sua igreja. Cristo é a pedra fundamental. Cristo é a pedra angular por meio do qual a sua igreja ela é mantida de pé. Essa edificação que o Messias, que o renovo faria, era a edificação do templo do Senhor, é a tipificação da igreja. A obra de Cristo, ela não se limitaria apenas a um templo físico, mas a um corpo orgânico. O templo do Senhor não seria muros, não seria tijolos, não seria betume, mas seria um corpo vivo e orgânico. A sua igreja, do qual ele é a pedra angular. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. É ele mesmo que fará isso. O próprio Cristo é quem edifica o templo e será revestido de glória. Mostra que a grandiosidade, o poder, a majestade de Cristo com relação ao seu ofício, à sua obra. Assentar-se-á do seu trono, ou seja, o ofício de rei, só quem assenta em trono é rei. E o que acontecerá? E ele dominará, ele terá domínio sobre todas as coisas. E também será sacerdote no seu trono. No trono ele será tanto rei como será sacerdote. Dentro de toda a história de Jerusalém, de toda a história do povo de Deus, esses exercícios eles eram separados. Existia a figura do rei e existia a figura do sumo sacerdote. Só que em Cristo, esses ofícios, esses ministérios, eles são unificados. Eles são um. Cristo ele vai cumprir tanto o ministério de sacerdote, porque ele é o representante dos homens diante de Deus, como ele é o próprio Deus, representante de Deus na terra. Então ele cumpre esse ministério. Como sacerdote, ele oferece o sacrifício por libação do pecado do seu povo. Ele é o sacerdote, como ele também é a própria oferta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a obra de Cristo. Ele se apresenta como sacerdote, ele se apresenta como sacrifício de Deus, ele se apresenta como rei. Primeiro vem a consumação dos seus atos, do seu ministério. O sacerdócio, ele se oferecendo como libação pelo pecado do seu povo, e ele mesmo se oferecendo como cordeiro que tira o pecado do mundo. Após essa obra que Cristo realiza, ele é coroado rei. Ele é coroado rei. Tá? Então, o domínio será sobre ele, e ele será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Helen, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqui no versículo 14 é repetido os mesmos nomes do versículo 10. Só que há uma diferença aqui. Eldai, no versículo 10, é chamado de Helen, aqui no versículo 14. E Josias, filho de Sofonias, é chamado de En, aqui no versículo 14. Há uma mudança no nome. Tá? Por que essa mudança? Eldai, ele é um nome assírio. Ele significa terreno. Helen, ele é um nome hebreu. E ele significa justiça. Tá? En aqui,
A gente não, os comentaristas, eu falo a gente, ó, os comentaristas, eles não têm uma ideia central, eles não concordam porque o nome de Josias é mudado aqui para Em. Mas sabe-se que possa ter a ver pela conjunção dos nomes. Dentro da cultura judaica, do povo hebreu, o nome de uma pessoa era atribuído a uma característica. Ela não é dada como a gente dá hoje. O filho nasce, antes de nascer, antes de ver o rosto, a gente já tem a ideia do nome, né? A gente já puxa para o nome da criança. Para o judeu, não. Para o judeu, o nome da criança, ou o nome de uma pessoa, ele era dado conforme uma característica daquela, ou do contexto em que ele vivia, ou do parto como se deu, ou uma característica da própria pessoa. Tá? É tanto que o nome não era dado justamente após o nascimento. Poderia se levar-se tempos para que um nome fosse dado específico a uma pessoa. Tá? Então, quando temos essa relação de nomes aqui na Bíblia, é justamente por esse significado, a importância que o nome tem para o judeu, para a cultura do povo. O nome, ela tem uma representação de uma característica específica, ou do contexto, ou da pessoa em si. Tá? Diferente como nós colocamos hoje. Então, a mudança de nome, Elen, Eldai para Elém, e Josias para Em. Em significa graça e Elém significa justiça. As coroas serão para justiça, para Tobias, que significa o Senhor é bom, para Jedaías, que significa Deus cuida, e para Em, que significa graça. Tá? Elas serão como um memorial no templo do Senhor. Graça, a justiça de Deus, o cuidado de Deus e a bondade do Senhor. Essa coroa seria para eles uma representação de tudo isso como um memorial no templo do Senhor. Entendeu? Então, esse memorial também ele tem um sentido de que as outras gerações, quando olhassem essas coroas no templo, lembrasse da promessa que Deus deu. O renovo viria para Jerusalém, viria para o seu povo, e ele exerceria os dois ministérios. Ele seria sacerdote e ele também seria rei. Tá? E o versículo 15 conclui essa parte de visões, essa conclusão dessas visões, e ele vai dizer: aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. E isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Aqui, como eu já disse, essa parte é messiânica. Então, ela não está apontando especificamente para o contexto daquele povo, dos judeus da reconstrução do templo. Quando ele fala que aqueles que estão longe virão, mostra que o reinado do Senhor Jesus será tão extenso que não será apenas para o povo de Deus, para os judeus. Será para toda a terra. Aquele que estão longe significa justamente os gentios. Eles também farão parte, eles também ajudarão na edificação do templo do Senhor. Esses que estão longe não representam aqueles que estão na dispersação, daqueles que não voltaram da Babilônia para Jerusalém. Eles representam justamente aqueles que não fazem parte de Jerusalém, aqueles que não fazem parte da aliança de Deus com Israel. São os gentios, ou seja, somos eu e você. Essa passagem aqui, ela fala justamente sobre mim e sobre você. Somos edificadores, ajudadores do templo do Senhor. Somos representação de Deus aqui na terra. Nosso serviço, o nosso ministério está em acrescer e ajudar na edificação do templo. O nosso serviço e ministério como povo de Deus está em anunciar este evangelho que nós conhecemos. O nosso ministério está justamente atrelado ao ID do Senhor. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente se prende à ideia de que nós servimos, nós somos ministrantes, nós fazemos parte do povo de Deus quando estamos atribuídos a um serviço dentro da casa do Senhor. Isso não é de todo
errado, né? Porque nós precisamos servir na edificação do templo do Senhor. Mas a gente se prende à ideia de que eu só posso servir se eu estiver dentro de um ministério. E a palavra de Deus nos garante que nós somos edificadores do templo. Então, nós já temos um ministério a cumprir, a exercer. Eu não preciso ser chamado para ser líder, eu não preciso ser chamado para ter um cargo dentro da igreja, porque Deus já me deu um ministério. O Senhor já me deu uma função. O Senhor já me deu uma obra para ser realizada. E que obra é? Ajudar na edificação do templo do Senhor. Qual é o meu papel no reino de Deus? Anunciar o evangelho a toda criatura. Para que o reino de Deus avance. Para aqueles a qual Ele escolheu sejam alcançados pela palavra de Deus. E fazendo isso, eu adianto a volta de Cristo. Porque Cristo só retornará quando todos ouvirem a sua palavra. Quando todos conhecerem quem Cristo é. Quando todos conhecerem quem Deus é. E esse papel, meus irmãos, é meu e seu. Não é do pastor, não é do líder, não é somente do mestre, não é somente destes que exercem um cargo aqui, mas é meu e seu papel anunciar o evangelho do Senhor para toda e qualquer criatura. E assim nós estamos edificando, auxiliando na verdade, porque quem edifica é Cristo. Mas quando nós anunciamos a pedra angular, Ele vai gerando vida no coração dos homens, assim como foi gerado vida em nosso coração há algum tempo atrás. É nosso papel, nós não devemos nos desvincular dessa realidade. Ah, mas a minha boca é pesada demais. Meus irmãos, aprendam uma coisa que foi uma coisa que eu aprendi. Deus me ensinou, olhe, de uma forma tremenda. A gente acha que Deus usa aqueles que são mais, aqueles que sabem falar mais, aqueles que têm capacidade, aqueles que têm uma oratória bonita, aqueles que oram bonito, aqueles que têm a capacidade de fazer algo extraordinário. Vixe, fulano é demais. Tu viu fulano? Fulano fez isso, fez aquilo. Eu, coitado, sei de nada. Por isso que a revelação, o estudo da palavra de Deus é importante. Porque Deus revela o seu caráter para nós. Eu também pensava dessa forma. Vocês percebem que eu sou uma pessoa que tem uma boca pesada. Eu gaguejo, eu quero falar umas palavras que não saem, né? Antigamente, no início do meu chamado, quando Deus me chamou, eu me achava a pessoa mais incapaz, improdutiva, infrutífera para o reino de Deus. Eu dizia, Senhor, o que é que eu vou fazer no teu reino? Porque nem falar eu sei, nem cantar eu sei, eu não sei nem preste, quanto mais fazer alguma coisa no teu reino. Aí o Senhor vai mostrando, revelando a nós, mediante a sua palavra, que Ele não escolhe os capacitados. É Ele quem capacita, para que a glória seja dada única e exclusivamente a Ele. Para que não me venha ao meu coração a ideia de que eu sou algo, de que eu sou importante, ou de que eu tenho. Mas para que na minha ideia é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me dá, é o Senhor que me leva. Não sou eu. Olhe, o Senhor usou Moisés. Moisés era gago. E ele relutou, ele tentou fugir do chamado que Deus deu a ele. E Deus disse, eu sou contigo. Mesmo na limitação que Moisés achava que não teria visibilidade nenhuma, o Senhor garantiu, eu sou contigo. O Senhor usou tantas outras pessoas incapazes. Nós temos o profeta Elias. Ele tinha os seus problemas internos, ele tinha seus problemas, ele tinha uma depressão. Deus usou ele na sua limitação. Deus não quer transformar você em um super-homem, uma super-mulher. Ele quer que você confie na sua graça,
Confie no poder dele, porque se é ele que chama, é ele que capacita. Porque você pode ter a oratória do mundo, você pode ter os diplomas que esse mundo pode oferecer, mas se o Senhor não lhe capacitar, de nada serve. De nada tem serventia, de nada tem valor, porque as coisas desse mundo não têm valor nenhum para Deus. Não tem. A gente acha que precisamos precisamos nos formar, nós precisamos ter um estudo, nós precisamos ter isso, ter aquilo. Meus irmãos, nós precisamos do Senhor, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá coragem, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos capacita para toda boa obra, porque de nada em nós temos valia, nada em nós podemos usar para dizer, eu fiz para o Senhor, porque até o ar que respiramos vem do Senhor. Então não se limite, você achando, não se coloque debaixo de algo que não define você. Você é servo de Deus, você foi chamado por Deus, você é povo de Deus, você é nação santa, raça eleita, povo exclusivo do Senhor. É o Senhor que lhe chamou, é o Senhor que lhe garante nessa obra. Então, se disponha. Se disponha. Entregue essa oração, Senhor, me capacite, Senhor, me ajude, porque eu sozinho não posso, mas eu sei que com o Senhor eu poderei ir. Eu poderei ir. Então, essa mensagem, esse chamado, é para mim e você, nós somos ajudantes, auxiliadores da edificação do templo do Senhor. É meu papel e seu, a gente não pode jogar isso para outro não, porque esse é um papel meu e seu. O chamado de Deus é individual. Deus não chama coletividade. Deus chama cada um aqui, a mim e a você, para cumprir esse papel. Então, não venham com desculpas. Não venham com desculpas. Dizendo, eu não sou capaz, eu não tenho isso, eu não posso, eu não sei. O Senhor nos capacita. Lembra, a obra do Senhor não será realizada nem por força, nem por poder do homem, mas é pelo Espírito de Deus que nos capacita a essa realidade. É o Espírito do Senhor que nos capacita. Então lance fora tudo aquilo que você acha que você tem, que você pode. Porque para o Senhor isso não vai servir de nada. Para o Senhor isso não tem serventia nenhuma. Amém, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos fazer reconhecer tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Ti e tudo é para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver conforme esta realidade. Ensina-nos, Senhor, dia após dia, a cumprir o nosso chamado, a cumprir o nosso ministério e sermos auxiliadores na edificação do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a viver, Pai, conforme a Tua palavra nos ensina. Não por força, não por poder, mas pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus.